Olá, eu sou o professor Ricardo Lula, colaborador aqui da Universidade do Conhecimento. Sejam todos bem-vindos ao módulo de medicação pré-anestésica. Bom, nesse módulo nós vamos iniciar tratando a definição da medicação pré-anestésica, passando em seguida para as funções dessa modalidade e em seguida vamos abordar um pouco a respeito da farmacologia dos agentes envolvidos nessa modalidade. Por fim, iremos comentar um pouquinho a respeito de algumas aplicações desses fármacos que a gente vai ter acabado de comentar. Bom, medicação pré-anestésica é definida como uma medicação que precede a indução anestésica, né? Preparando o animal para o sono artificial, dando-lhe uma sedação, suprimindo irritabilidade, agressividade, né? E também reduzindo alguns efeitos indesejáveis causados pelos anestésicos gerais. Bom, quando aplicamos a medicação pré-anestésica, basicamente desejamos obter uma sedação prévia à indução, reduzir a dose dos agentes indutores, coibir o segundo estágio de Guedel, que é um estágio de excitação que precede os planos anestésicos ideais para a maioria dos procedimentos, fornecer uma analgesia de forma pré-emptiva, induzir um relaxamento muscular e reduzir algumas secreções. Bom, os fármacos utilizados como parte da medicação pré-anestésica podem ser classificados em alguns grupos farmacológicos, entre eles os anticolinérgicos, representados aqui pela atropina, escopolamina e glicopirrolato, os fenotiazínicos, onde se destaca a cepromazina, juntamente a clopromazina e levomepromazina, benzodiazepínicos, como diazepam e midazolam, agonistas alfa-2 adrenérgicos, tal qual xilazina, detomidina, dexmedetomidina, e os analgésicos opioides, tem uma gama farmacológica enorme, mas que como parte da medicação pré-anestésica vão se destacar morfina, meperidina, butorfanol, tramadol e metadona. Então vamos começar a falar individualmente de cada classe. Iniciando pelos anticolinérgicos, nós temos que eles são fármacos antagonistas da acetilcolina em receptores muscarínicos pós-ganglionares. O principal representante dessa classe dentro da anestesiologia seria a atropina, né? O glicopirrolato, embora seja muito utilizado em outros países, não tem sua comercialização permitida no país, e a escopolamina é utilizada com outros fins fora da anestesiologia veterinária. Então a atropina vai atuar antagonizando a acetilcolina basicamente no sistema nervoso parasimpático e tendo como principais efeitos justamente o contrário do que a acetilcolina iria promover. Por exemplo, a acetilcolina aumentaria o fluxo de secreções pulmonares e salivares. A atropina age diminuindo esse fluxo. A acetilcolina promoveria a miose. Com a atropina teremos midríase. A acetilcolina promoveria a contração de alvéolos e brônquios. A atropina atua dilatando. Ainda com a atropina, teremos uma redução de motilidade e uma taquicardia, também efeitos contrários ao que aconteceria com a ação da acetilcolina. Então a atropina, utilizada em doses que variam de 0,02 até 0,04, vai prover os efeitos que nós vimos no slide anterior. E ela se justificava dentro da medicação pré-anestésica por bloquear a estimulação do sistema nervoso parasimpático, principalmente quando se utilizava alfa-2 agonistas como a xilazina. Costumava-se utilizar esse fármaco em doses muito altas, em doses de 1 mg por quilo. Então, o paciente vinha a ter bradicardias muito intensas e até bloqueios atrioventriculares. Para evitar isso, antes da aplicação da xilazina, costumava-se usar a atropina. Isso não é mais moderno hoje em dia, visto que os alfa-2 agonistas são utilizados em doses bem menores, tanto a xilazina quanto os mais seletivos que nós temos hoje, principalmente a dexmedetomidina. Então, a gente acaba não sofrendo tanto com esses efeitos. Também começou a se questionar se seria benéfico utilizar um fármaco que vai promover uma taquicardia, portanto exigir um pouco mais do miocárdio, anteriormente a um fármaco alfa-2 que vai promover, como a gente vai ver um pouco mais para frente, uma depressão respiratória, se isso não poderia levar a uma hipóxia ou alguns problemas
de maior gravidade. Então, com esse fim, não se observa mais um uso tão frequente da atropina. Entretanto, a gente tem outras vantagens de se utilizá-la como medicação pré-anestésica, né? Uma delas é a redução de salivação e secreção bronquial, que pode ser benéfica, bem como o bloqueio de impulsos do nervo vago. Alguns pacientes podem ter, por algum motivo, uma estimulação do nervo vago que leve a uma bradicardia, ou alguns procedimentos cirúrgicos podem implicar em estimulação do nervo vago que vai bradicardizar o paciente. A atropina pode atuar prevenindo ou resolvendo essas questões. Então, hoje a atropina é muito utilizada como fármaco de emergência, em caso de bradicardia e também em caso de bloqueio atrioventricular no decorrer das nossas anestesias. Então, mudando agora para a classe dos fenotiazínicos, nós temos que são fármacos que vão atuar no sistema nervoso central, principalmente em nível de tálamo e de estruturas límbicas. Eles vão atuar promovendo uma tranquilização, porém sem efeito hipnótico e também sem perda da consciência. O animal basicamente tem um estado de indiferença a estímulos exteriores. Além disso, com o uso desses fármacos, nós vamos ter bloqueios de receptores dopaminérgicos, o que pode levar o paciente, a depender da dose, a alguns efeitos cataléticos e também vão atuar reduzindo o limiar convulsivo. Está aí um limitante para o uso desses fármacos. Animais que sofrem com epilepsia, têm uma sensibilidade maior a crises convulsivas, a gente começa a repensar o uso de alguns fenotiazínicos. Eles não têm efeito analgésico, porém, o seu uso associado a analgésicos opioides consegue potencializar a analgesia desses opioides. Essa associação é dada ao nome de neuroleptoanalgesia. Nós vamos falar dela um pouco mais para frente. Então, com o uso dos fenotiazínicos, nós vamos esperar alguns efeitos nos pacientes. Um deles é a depressão respiratória miocárdica, que vai acontecer de forma dose dependente. Também observamos bloqueio de receptores alfa-1 adrenérgicos. Ao serem estimulados, esses receptores promoveriam vasoconstricção. Como nós bloqueamos eles com os fenotiazínicos, espera-se que tenha uma vasodilatação sistêmica. Isso vai levar à principal intercorrência dos fenotiazínicos, que é a hipotensão arterial. Em pacientes propensos à hipotensão, a gente toma um pouco de cuidado ao se utilizar os fenotiazínicos. Esses fármacos também vão promover uma contração esplênica que vai levar a um sequestro de hemácias pelo baço. Esse sequestro de hemácias vai fazer com que o hematócrito do paciente caia, enquanto que nós temos aí uma esplenomegalia. Portanto, pacientes anêmicos, pacientes que tenham hematócritos baixos e, porventura, precisem entrar em cirurgia, os fenotiazínicos passam a ser contraindicados. Porém, os fenotiazínicos têm uma ação interessante no centro emético. Eles vão atuar como antieméticos, o que favorece ainda mais a sua associação, por exemplo, a alguns opioides que promovem o vômito, como a morfina. Ele pode ajudar a evitar episódios de vômito com o uso desses fármacos. Também observa-se um efeito antihistamínico com alguns fenotiazínicos, principalmente a levomepromazina, que é interessante, por exemplo, em alguns procedimentos onde se tem grande quantidade de mastócitos envolvidos, como por exemplo a exérese de nódulos relacionados a mastocitoma. Ganhando um grande destaque aqui no país e na maioria dos países por ser o fármaco mais utilizado por nós, anestesiologistas veterinários, é utilizado hoje dentro da veterinária em dose de 0,015 até 0,1 mg por quilo, por via intramuscular, subcutânea ou intravenosa, existindo algumas formulações para via oral, em gotas como tranquilizante, mas dentro da anestesiologia, basicamente, a gente está utilizando essas três vias, né?
Já se falou muito em doses altas de 0,5 a 0,1. Hoje não costumamos passar de 0,05, 0,06 quando utilizamos dentro da medicação pré-anestésica. Com efeitos tranquilizantes similares a um pouco mais efetivos do que a cepromazina e com maior efeito antiemético, temos aí a clorpromazina, utilizada na dose de 0,2 a 0,5 mg por quilo. Também pode ser empregada como medicação pré-anestésica nos nossos pacientes, bem como a levomepromazina, que traz efeitos similares aos dois anteriores, porém com maior efeito antihistamínico. Alguns estudos trazem a levomepromazina como um fármaco antiarritmogênico. Então nós estaríamos protegendo o cardiovascular de uma arritmia provocada por outros agentes que nós podemos usar posteriormente à medicação pré-anestésica. Então eles trazem aí essas vantagens em cima da cepromazina. Passando à classe dos benzodiazepínicos, nós temos que eles atuam favorecendo a ação do GABA. O GABA é o ácido gama-aminobutírico, que vai atuar como principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Dentro do sistema nervoso central, nas membranas celulares, quando ocorre a ligação dos benzodiazepínicos, eles vão favorecer a atuação do GABA, que por sua vez vai abrir alguns canais de cloro, permitindo o influxo para dentro das células, promovendo hiperpolarização. Com essa hiperpolarização, nós vamos ter tranquilização, nós vamos ter um efeito ansiolítico, nós vamos ter hipnose e miorrelaxamento. Podemos observar com esses fármacos um efeito anticonvulsivante e uma relação de amnésia que é mais descrito nos pacientes humanos. Porém, também pode ocorrer algumas alterações psicomotoras e até um risco de excitação, principalmente em pacientes rígidos, em pacientes ativos ou agitados. Então devemos ter alguma ressalva quando utilizados nesses pacientes. Observamos uma queda de resistência vascular periférica, principalmente com o midazolam, que pode levar a uma queda de pressão, porém, os demais parâmetros cardiovasculares parecem ser preservados, o que os torna mais seguros do que a classe anterior para uso em pacientes debilitados, em pacientes com alguma cardiopatia, enfim, eles se tornam aí mais indicados do que os fenotiazínicos. Pode ocorrer, principalmente quando utilizados pela via intravenosa, uma apneia transitória com o uso desses benzodiazepínicos. O primeiro fármaco que nós vamos tratar dentro dos benzodiazepínicos é o diazepam. O diazepam é um fármaco bastante conhecido entre nós veterinários, né, e é um fármaco hidrossolúvel, é um fármaco que vem num solvente orgânico viscoso e que gera dor à aplicação, principalmente pela via intramuscular e subcutânea. Além disso, dentro do seu solvente tem alguns componentes desagradáveis, como propilenoglicol e etanol, que podem levar à necrose de hepatócitos, sendo aí, portanto, desencorajado o uso desse fármaco em pacientes com alguma lesão hepática. Esse fármaco é sensível à luz, ele sofre fotodegradação, sobretudo quando em contato com plástico. Então, quando a gente puxa o diazepam por uma seringa plástica, exposto à luz por um longo período, ele vai começar a se ligar ao plástico e sofrer essa fotodegradação, perdendo assim o seu efeito. Então, o diazepam é um fármaco que tem que ser puxado para a seringa no momento da aplicação, não dá para puxar e ficar esperando para aplicar. Esse fármaco é bastante utilizado pelos nossos colegas da clínica médica como anticonvulsivante, né? Em casos de convulsões, crises convulsivas, é um fármaco de escolha para sanar essas crises. Então é bastante utilizado pelos clínicos, mas ele tem um efeito sedativo leve, que justifica seu uso como medicação pré-anestésica. E ele também pode ser utilizado, e já foi muito utilizado anteriormente, como adjuvante da anestesia dissociativa, né? Porque a anestesia dissociativa, como a gente sabe, ela vai promover uma ataxia, umas contrações musculares involuntárias que podem ser sanadas pelo efeito miorrelaxante do diazepam.
Então ele é interessante nessas associações. É um fármaco que tem uma meia-vida de 3,2 horas em cães, sendo um pouco maior em gatos. Porém, ao ser metabolizado pelo fígado, vai gerar alguns ativos, que são principalmente aí o nordiazepam e o oxazepam, e esses ativos vão ter 3,6 e 5,7 horas, respectivamente, de meia-vida. Quer dizer, no total, a gente tem uma meia-vida muito longa desse fármaco, que pode levar a uma recuperação um pouco retardada em alguns pacientes, principalmente nos felinos. As doses vão variar de 0,1 até 0,5 como parte de protocolos de medicação pré-anestésica. Geralmente não se passa dessa dose. Outro fármaco representante dessa classe é o midazolam. O midazolam ele tem uma formulação mais hidrossolúvel do que o fármaco anterior, o que favorece as suas aplicações, por exemplo, pela via intramuscular, porém, em pH fisiológico vai se tornar lipossolúvel, o que faz com que a sua absorção, portanto, o seu início de ação, sejam bem rápidos, bem otimizados. Ele tem uma melhor ação hipnótica em relação ao diazepam e uma meia-vida mais curta, que pode chegar até 2 horas e meia nos cães. As doses também vão variar de 0,1 a 0,5 quando utilizado como medicação pré-anestésica, embora atualmente tenha se usado muito o midazolam como coindutor. Por exemplo, em associação à ketamina, que eu coloquei aqui, mas também a outros dissociativos como a diletamina pode ser utilizado, mas também como coindutor, por exemplo, do etomidato, que é um agente de indução muito interessante em cardiopatas, mas que tem uma indução desagradável, com algumas contrações involuntárias que podem ser sanadas pelo benzodiazepínico, quando aplicado imediatamente antes a aplicação do etomidato, e também como coindutor do propofol, que apesar de ter uma indução leve e suave, vai ter algum comprometimento, alguma depressão de miocárdio, e como o midazolam ele não tem uma alteração tão grande na atividade cardíaca, utilizado como coindutor pode ajudar com seu efeito hipnótico, reduzindo a dose do propofol e protegendo um pouco mais o cardiovascular do paciente. Um reversor específico, tanto para o midazolam quanto para o diazepam, seria o flumazenil. Flumazenil na dose de 0,02 a 0,1 mg por quilo. Pela via intravenosa tem uma latência muito rápida e vai atuar aí por cerca de 1 hora a partir da sua aplicação, revertendo os efeitos dos benzodiazepínicos. Então, passada a meia-vida do midazolam ou do diazepam, a partir da aplicação do flumazenil, nós vamos ter uma reversão eficaz. Agora, quando aplicado imediatamente após o diazepam ou pouco tempo após a aplicação desse fármaco, a gente tem que lembrar que ele só vai atuar por cerca de 60 minutos e a meia-vida do diazepam vai ser muito maior do que esse tempo. Então, de repente, reverte os efeitos, mas o paciente tem que ficar em observação para ver se quando passar esse período hábil, nós vamos voltar a ter alguma intercorrência provinda do diazepam ou não, antes de liberar o paciente. Bom, passaremos agora a falar a respeito dos agonistas alfa-2 adrenérgicos. Eles estão representados basicamente, dentro da veterinária, pela xilazina, detomidina, medetomidina e dexmedetomidina, sendo a xilazina e a dexmedetomidina hoje os mais utilizados dentro da rotina de pequenos animais. Bom, ao estimularem os receptores alfa-2 adrenérgicos, esses fármacos vão reduzir a liberação de noradrenalina e, com isso, nós vamos observar sedação, uma hipnose, relaxamento muscular e analgesia, principalmente visceral. São os efeitos que a gente observa e é justamente o que a gente quer quando a gente aplica um fármaco alfa-2 agonista. Entretanto, outros efeitos podem acontecer junto aos anteriores, né? Principalmente depressão respiratória, queda de frequência respiratória e até bloqueios atrioventriculares, junto com a redução do débito cardíaco. Isso tudo acontece de forma dose dependente, tá? Quanto maior a dose, maior a chance da gente ter esses efeitos colaterais. Com relação à pressão arterial, acontece uma coisa bastante interessante. Ao aplicarmos os alfa-2 adrenérgicos,
nós temos um aumento inicial da pressão arterial, seguida de uma hipotensão geralmente duradoura. Por que isso acontece? O aumento inicial acontece devido à ativação dos alfa-2 adrenérgicos em receptores pós-sinápticos vasculares, que vão promover uma vasoconstricção. Já os receptores pré-sinápticos e os receptores de sistema nervoso central promovem uma depressão, uma queda de pressão arterial. Tá? Então, geralmente a gente observa um aumento inicial e quando os efeitos de sistema nervoso central se sobrepõem aos efeitos em receptores pós-sinápticos, a gente observa uma hipotensão. Ok? Outros efeitos também podem ocorrer quando utilizamos fármacos alfa-2 agonistas. Um deles é a êmese. O paciente pode vir a vomitar. Inclusive, os colegas da clínica costumam usar os alfa-2 agonistas como indutor de vômito, quando eles, enfim, precisam que o paciente tenha um episódio. Redução de motilidade intestinal pode acontecer. Aumento de tonicidade uterina torna questionável o uso desses fármacos, por exemplo, em pacientes gestantes. Inibição de insulina pelo pâncreas, que consequentemente vai trazer um aumento de glicemia. Né? Então, pacientes diabéticos que porventura precisem ser anestesiados, a gente já desencoraja o uso dos alfa-2 agonistas. Né? E um aumento da diurese também pode ser observado. A gente vai fazer um comparativo breve, mas bem dinâmico, da xilazina com a dexmedetomidina, que são hoje os fármacos mais utilizados aí em pequenos animais. A gente observa que a xilazina vai estimular um receptor alfa-1 para cada 160 alfa-2 que ele vai estar atuando, enquanto que a dexmedetomidina estimula um alfa-1 para cada 1.620 alfa-2. O que é que isso significa? Significa que a dexmedetomidina ela é muito mais seletiva para o receptor alfa-2 do que a xilazina. Portanto, nós vamos ter uma potência maior, nós vamos ter uma maior eficiência. Nós observamos a dexmedetomidina mais potente e com menores efeitos colaterais do que a xilazina. Logicamente, se a gente tem uma potência maior, a necessidade de uma dose alta começa a cair. Nós utilizamos dose de 0,1 a 1 mg por quilo de xilazina. Na dexmedetomidina nós vamos trabalhar com microdoses, nós vamos trabalhar com doses de 5, 10 microgramas, né, devido a essa potência. A xilazina tem um reversor específico, que é a ioimbina, entre 0,1 a 0,2 mg por quilo, nós conseguimos reverter os efeitos da xilazina. Tá? E a dexmedetomidina, a questão das doses vai ser um pouco variável, principalmente em relação ao que a gente lê na bula da dexmedetomidina. Quando a gente pega a bula, ela vai indicar doses muito altas, doses de até 40 microgramas por quilo. Observa-se na prática anestésica, como o uso em medicação pré-anestésica, a gente não precisa chegar a doses tão altas. Hoje, na minha experiência pessoal, eu estou utilizando doses aí de 5 a 10 microgramas por quilo em gato e de 3 a 8 microgramas por quilo em cão, quando eu desejo usar a dexmedetomidina para medicação pré-anestésica. Ela tem outras aplicações, por exemplo, aqueles pacientes muito bravos, muito ariscos e agressivos, principalmente os felinos, que chegam no consultório da gente, a gente precisa tranquilizá-los, sedá-los para uma futura manipulação. Então aí a gente começa a pensar em doses maiores. Essas doses são muito variáveis, de 5 até 40 microgramas por quilo, que a gente pode encontrar na bula. Particularmente, eu nunca precisei chegar a uma dose tão alta, né? Geralmente a gente fica de 5 a 10, 15 se for preciso. Então, por exemplo, se a gente imaginar um exame radiográfico num paciente muito agressivo que precisa estar sedado, né? Aí a gente apela para umas doses um pouco maiores.
Esse fármaco também pode ser usado em infusão contínua. E aí a infusão vai variar de 0,5 até 2 microgramas por quilo por hora. Por que ele é interessante em infusão contínua? Porque aí a gente tem uma diferença bem interessante entre a xilazina e a dexmedetomidina. Como a gente usa doses menores com a dexmedetomidina, a gente favorece a estimulação dos receptores alfa-2 pós-ganglionares, né? E aí a gente observa com isso a vasoconstricção, que a gente comentou no slide anterior. Como a gente não precisa extrapolar tanto a dose, o estímulo em sistema nervoso central não se sobrepõe a essa vasoconstricção, como acontece, por exemplo, com a xilazina. Então, nós observamos uma vasoconstricção periférica associada a uma bradicardia que o paciente vai fazer justamente em decorrência dessa vasoconstricção para manter a homeostase cardiovascular. Então, nós observamos aí uma bradicardia, um relaxamento muscular, um paciente bem sedado, porém com uma certa vasoconstricção, não vai ter uma hipotensão tão significativa quanto a maioria dos alfa-2 agonistas. Então ele é utilizado em infusões contínuas de forma bem mais segura. Inclusive o uso em UTI, em medicina de intensivismo, como infusão contínua, tem sido bastante indicado por manter o relaxamento, manter a sedação e deixar o paciente com a vascularização mais estável, com o cardiovascular estabilizado através dessa vasoconstricção, impedindo aí uma hipotensão, como aconteceria, por exemplo, com a xilazina. Então, a dexmedetomidina vai ser revertida pelo atipamezole, né, em doses que vão variar de 5 a 10 vezes a dose de dexmedetomidina aplicada. Aí tem um macete. Aqui no país só tem uma empresa que fabrica a dexmedetomidina e o atipamezole para distribuição veterinária. Essa empresa, ela tomou o cuidado de fabricar a dexmedetomidina numa concentração 10 vezes menor do que o atipamezole. Então, se você quer puxar 10 vezes a dose que você aplicou de dexmedetomidina, você vai puxar exatamente o mesmo volume de atipamezole. O que é que eu indico? Fez uma dose muito alta, 10, 20 microgramas por quilo, para um exame radiográfico muito rápido e logo já precisa reverter o animal para dar alta a ele, ok, utiliza o mesmo volume de atipamezole, tu vai estar fazendo 10 vezes a dose que você utilizou de dexmedetomidina. Agora, utilizou como MPA, foi para a cirurgia durou cerca de 40 minutos, 1 hora, né, já que aplicou a dexmedetomidina. Não precisa reverter com 10 vezes a dose, basta que seja com 5 vezes, o que vai dar o quê? Metade do volume de dexmedetomidina que você aplicou lá na MPA, e aí você consegue uma boa reversão. Eu também recomendo uma reversão por via intramuscular. Tá? Quando a gente reverte por via intravenosa, a gente tem uma reversão muito rápida. O que é que acontece? Essa vasoconstricção sai de cena, o paciente vasodilata, entretanto, a frequência cardíaca não acompanha essa reversão. Continuamos por algum tempo com uma bradicardia. O resultado disso é uma hipotensão considerável que nós podemos ter no paciente. Então, indico uma reversão por via intramuscular, mas se porventura for fazer por via intravenosa, recomendo aí uma diluição e uma aplicação de forma mais lenta. Os analgésicos opioides também têm sido muito utilizados como parte da nossa medicação pré-anestésica. Por quê? Porque esses fármacos já foram muito conhecidos pelo nome de hipnoanalgésicos. Eles têm um efeito analgésico e também têm um efeito sedativo, embora um pouco mais brando. Né? Hoje eles são amplamente empregados, embora já houve um receio de se aplicar opioides em animais, mas os estudos mais recentes têm feito com que a gente estabelecesse doses mais seguras e favorecendo assim a aplicação desses fármacos na nossa rotina. Eles atuam através
da interação com alguns receptores específicos que existem em todo o organismo, mas principalmente no sistema nervoso central. Esses receptores são receptor Mi, receptor kappa, receptor sigma e receptor delta. O receptor Mi vai promover uma boa sedação e analgesia, entretanto, também está relacionado à depressão respiratória e alguns episódios eufóricos. Enquanto que o receptor kappa não aparece com essa questão da depressão respiratória nem de euforia, e ele também promove analgesia e sedação. Já o receptor sigma não traz nenhum benefício analgésico sedativo, entretanto, pode levar o animal a disforia, excitação, alguns efeitos alucinógenos. Quanto ao receptor delta, pouco se sabe ainda sobre esse receptor. Então, o que é que acontece? Os opioides atuam de acordo com a sua interação a esses receptores. Por exemplo, nós temos fármacos como a morfina, a meperidina, a metadona, o fentanil e até mesmo o tramadol, que eles são conhecidos como agonistas puros. Por quê? Porque eles são agonistas tanto do receptor Mi, quanto do kappa, quanto do sigma. Então, ao se aplicar uma morfina, nós vamos ter uma analgesia, nós vamos ter uma sedação proveniente dos dois receptores, porém, também podemos ter depressão respiratória e também podemos ter alguns episódios alucinógenos com o uso desse fármaco. Fármacos como o butorfanol e a nalbuphina são conhecidos como agonistas antagonistas. Por quê? Eles atuam como agonistas do receptor kappa, levando o animal a ter uma analgesia, a ter uma sedação, porém eles são antagonistas de Mi e de sigma. Então nós não vamos observar uma depressão respiratória tão pronunciada, tampouco efeitos alucinógenos. Eles podem ser usados com esse fim de gerar analgesia e sedação, mas eles também podem ser utilizados para antagonizar efeitos indesejáveis dos agonistas puros, porém mantendo algum efeito analgésico e sedativo. O mesmo acontece com a buprenorfina. Quando nós aplicamos, por exemplo, uma morfina e observamos depressão respiratória, algum episódio de excitação, se nós aplicarmos a buprenorfina em seguida, ela vai atuar antagonizando o Mi, né, e mantendo os efeitos kappa. Então, o paciente antagoniza os efeitos indesejáveis e mantém uma sedação, uma analgesia, tal qual aconteceria com o butorfanol e a nalbuphina. Qual é a diferença da buprenorfina? A diferença é que se ela for aplicada isoladamente, né, ela vai atuar como agonista Mi e kappa, né? Então, ela tem esse efeito híbrido aí, por isso ela é chamada de agonista parcial. O antagonista puro que a gente tem dos opioides é a naloxona. A naloxona vai atuar como antagonista aos receptores Mi, kappa e sigma. Então, quando aplicada uma naloxona após a aplicação de um fentanil, de uma meperidina, de uma metadona, né, você pode estar revertendo de fato os efeitos alucinógenos, a depressão respiratória que porventura tenha sido promovida por esses fármacos. Entretanto, você também vai perder em analgesia e sedação. Bom, vamos falar individualmente dos principais opioides utilizados como medicação pré-anestésica, tá? Então vamos falar de alguns que a gente está aplicando na rotina. O primeiro deles é a morfina, né? O primeiro opioide a ser sintetizado, muito conhecido aí entre a classe. É um opioide de moderado a potente. Ele tem um bom efeito de analgesia e uma sedação moderada. Então ele é bastante utilizado em procedimentos com dor moderada até forte. Porém, esse fármaco atua favorecendo a liberação de histamina pelos mastócitos, o que torna ele desaconselhável, por exemplo, numa cirurgia de intervenção em um mastocitoma. O fármaco também promove a êmese, né? Então o vômito é esperado no paciente que a gente aplica uma morfina. E a gente vai estar atuando aí com doses de 0,1
a 0,5 miligramas por quilo em cães, tá? E 0,1 a 0,2 miligramas quilo em gato, pela via intramuscular ou subcutânea. Não é um fármaco muito indicado de se aplicar pela via endovenosa, está muito relacionado à queda de pressão arterial. Tá? Com isso, a gente vai ter uma analgesia de cerca de 3 a 4 horas. Ele também pode ser utilizado pela via peridural, como parte da analgesia peridural. E aí a gente vai observar, utilizando 0,1 miligramas por quilo por essa via, uma relação de analgesia de 12 até 24 horas de analgesia sem perda motora, sem perda da função motora. O paciente tem uma analgesia bem eficiente, né, em membros, até em cavidade abdominal, sem perda da locomoção. Então, a meperidina é o segundo fármaco que a gente vai estar abordando, né, também conhecida como petidina. Ela é 10 vezes menos potente que a morfina. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que usar 10 vezes mais meperidina para que ela chegue ao seu potencial máximo de analgesia do que usaria da morfina. Ok? Então, a gente vai ter uma analgesia aí durante 2 a 3 horas, é um efeito bastante curto, né? Também vamos observar a liberação de histamina, tal qual a morfina, porém, esse fármaco tem uma vantagem interessante de ter um bom efeito sedativo. Ele é muito utilizado principalmente nos felinos, dentro da pré-anestesia, por ter um efeito sedativo interessante. Além disso, o paciente vai ter menos depressão respiratória do que a morfina. As doses vão variar de 2 a 5 miligramas por quilo, principalmente nos felinos. E aí a literatura traz que nos cães essa dose pode ser maior, pode chegar a 8 a 10 miligramas por quilo. Particularmente, nunca cheguei a doses tão altas. Geralmente a gente atua aí entre 2 e 5 miligramas por quilo. O tramadol é um fármaco interessante, porque apesar dele ter uma afinidade fraca, né, tanto por Mi quanto por kappa, ele é um opioide atípico, porque ele, além de atuar em receptor Mi e kappa, ele também atua no bloqueio da recaptação de norepinefrina, né, e no aumento da liberação de serotonina. Então, assim, com efeito, o bloqueio dessa recaptação também ajuda na atividade analgésica, e esse aumento na liberação de serotonina dá uma sensação de bem-estar aos animais. Então, ele tem esse efeito misto. Você vai ter mínimas alterações cardiovasculares com o uso do tramadol e uma analgesia duradoura de 6 a 8 horas. É um fármaco bastante utilizado principalmente no pós-cirúrgico. As receitas de pós-cirúrgico tem muito tramadol, que ele tem um tempo de ação considerável. Então, quando a gente pensa na analgesia pós-cirúrgica, o tramadol pode ser interessante de estar se utilizando aqui. Pode acontecer, é relatado por alguns colegas, a síndrome serotoninérgica, né? Devido a essa liberação de serotonina, altas doses do tramadol pode levar a essa síndrome, que tem alguns efeitos colaterais, né? Algumas alterações em pressão, em padrão respiratório e alguns efeitos alucinógenos pelo excesso de serotonina, quando aplicado em altas doses ou quando aplicado junto de outros fármacos que tenham esse efeito serotoninérgicos, né? Então, tem levantado aí um sinal de alerta em alguns anestesistas o uso do tramadol. Sua dose em cães e gatos vai estar variando aí de 2 até 6 miligramas por quilo e pode ser utilizada via intramuscular, via intravenosa ou via subcutânea. Próximo fármaco a ser tratado é a metadona. A metadona é um fármaco que tem uma potência que se equivale à morfina, embora alguns estudos mostrem uma analgesia superior, inclusive demonstrando que a metadona tem uma associação de antagonismo aos receptores de N-metilospartato. Isso também vai influenciar no seu efeito analgésico e pode favorecer o uso desse fármaco para dores crônicas, por exemplo. Então, aí as vantagens principais da metadona em relação à morfina.
As doses vão variar de 0,1 a 0,5 miligramas por quilo e vai ter uma analgesia eficaz aí por cerca de 2 até 5, 6 horas de duração. Outro opioide bastante utilizado na rotina como parte da medicação pré-anestésica é o butorfanol. O butorfanol vai ser diferente dos anteriores porque ele é agonista-antagonista. Ele é agonista do receptor kappa, daí a analgesia, a sedação que a gente observa, porém ele é antagonista do receptor Mi e do receptor sigma. Então, a gente vai ter uma mínima possibilidade de depressão respiratória. A gente também não vai observar a euforia, efeitos alucinógenos, o que é interessante. Entretanto, o butorfanol tem um chamado efeito teto. Chega uma certa dosagem que a gente não tem um acréscimo em analgesia e sedação. Portanto, é um fármaco utilizado para dor discreta a moderada. Ele não vai ter um efeito analgésico tal qual uma metadona, por exemplo. Porém, ele tem um bom efeito sedativo, que é interessante também na MPA, e aí a gente vai estar utilizando de dose de 0,2 a 0,4 miligramas por quilo em pequenos animais. Bom, após ter conversado um pouco a respeito das classes farmacológicas utilizadas, passamos agora a ver algumas aplicações entre o uso desses fármacos de forma isolada ou associada dentro da medicação pré-anestésica. A primeira delas, que a gente já chegou a dar uma pincelada no início da apresentação, foi a neuroleptoanalgesia. A neuroleptoanalgesia é um estado de sedação com intensa analgesia que a gente consegue através da associação de um neuroléptico, certo? De um sedativo, de um tranquilizante, com um analgésico e é basicamente o opioide que a gente está usando hoje para fazer essas associações. Então, eu trouxe alguns exemplos que a gente usa na nossa rotina. O primeiro deles aqui, a cepromazina, dose de 0,03, com a morfina ou a metadona, ambos aí, cada uma na dose de 0,2 miligramas por quilo. Observe uma dose mediana abaixo de acepromazina, 0,03, tá? E também uma dose baixa de morfina ou metadona, se a gente pensar num cão aqui, 0,2, uma dose que poderia ir até 0,5. Então a gente está usando doses menores, o que é uma vantagem, e a gente consegue o efeito sedativo com a analgesia. Lembra que lá no início da apresentação eu falei que apesar dos fenotiazínicos não terem efeito analgésico, eles podem atuar potencializando o efeito da morfina ou da metadona, né? Então a gente consegue reduzir doses, ter uma sedação e gerar uma analgesia que a gente chama de analgesia preemptiva, né? Que é gerar um efeito analgésico antes mesmo do estímulo cirúrgico. A gente dessensibiliza as inervações antes delas sofrerem a lesão. Isso é vantajoso. Tem alguns estudos já que indicam que a gente consegue uma analgesia melhor dessa forma. Outro exemplo aqui é a dexmedetomidina. Veja que agora eu estou passando por um fármaco alfa-2 agonista que tem o efeito sedativo, tá? Junto com o butorfanol, que é também um opioide, só que agonista e antagonista. Conseguimos também uma boa sedação com a dexmedetomidina, superior à sedação da cepromazina, né? E aí temos um analgésico para dor leve a moderada, sendo potencializado, pode permitir algumas intervenções medianas aí, de alguns nódulos cutâneos, por exemplo, algumas intervenções mais simples, né? Se a gente pensar num felino mais agressivo, mais agitado, a dexmedetomidina vai ajudar bastante na sedação. Um terceiro exemplo, eu trago como sedativo um benzodiazepínico, um midazolam, uma dose de 0,2, é uma dose mediana, com uma meperidina ou um tramadol, que são opioides que, apesar de não terem um efeito analgésico tão grande, né, causam pouca interferência em sistema cardiovascular, por exemplo. Então veja, eu estou usando o midazolam, que preserva muito mais o cardiovascular do que os dois anteriores, associado a fármacos que também não vão ter tanta interferência. Então, se eu pensar num paciente debilitado, um paciente cardiopata,
eu começo a observar vantagens aí nessa terceira associação em relação às outras duas. Colocando na prática, eu trouxe um exemplo aqui da nossa rotina, tá? Que é a Nala, é uma cadela SRD de 3 anos, OSH eletiva, ela veio realizar com a gente, não tinha alteração cardiovascular aparente, nenhuma alteração hematológica ou bioquímica, paciente rígido, então decidimos aplicar uma medicação pré-anestésica à base de acepromazina, uma dose mediana de 0,03, junto com a morfina na dose média a baixa para uma cadela de 0,2 miligramas por quilo, tal qual o primeiro exemplo que a gente citou no último slide, né? E aí, 30 minutos após, 20 a 30 minutos após a aplicação, nós observamos na aula assim, né? O efeito sedativo tanto da acepromazina quanto da própria morfina se faz presente. Observamos na aula já prostrada, cabeça baixa. Se a gente for bem cuidadoso, ver aqui no olho, a gente vê uma leve protrusão de terceira pálpebra. Na aula está aqui facilmente acessível para que pudéssemos manipular, cateterizar, levar para a indução anestésica. A indução que foi feita nesse caso à base de Propofol exigiu doses menores do que as habituais, graças ao efeito da medicação pré-anestésica, certo? Como a gente citou, a acepromazina não traz um efeito analgésico, mas potencializou o efeito da morfina. Ela teve uma boa cobertura analgésica, embora também tenha recebido outros analgésicos durante o transoperatório. Então nós obtivemos um sucesso com essa medicação pré-anestésica utilizada na NALA. Continuando as aplicações, gostaria de falar um pouco a respeito da associação dos fármacos dissociativos como parte da medicação pré-anestésica. Embora eles não sejam considerados fármacos pré-anestésicos, eles podem ajudar na contenção para uma melhor manipulação daqueles animais agitados ou agressivos, garantindo assim a segurança do paciente e do anestesista, né? Nem todo paciente vai permitir uma venóclise após a medicação pré-anestésica convencional que a gente utiliza. Alguns exigem uma certa contenção a mais, e os dissociativos, com o correto ajuste de dose, pode estar ajudando o anestesista nessas situações, ok? Aí agora nós vamos ter algumas restrições. Fármacos dissociativos, aqui eu estou falando de ketamina e tiletamina, tem restrições em pacientes cardiopatas, em pacientes nefropatas, em pacientes hepatopatas, pacientes que tenham quadros de convulsão seriados. Não são fármacos tão indicados nessas situações. Mas vamos lá, na prática, um paciente nosso chamava Léo, era um gato sem padrão de raça definida, 2 anos, paciente eletivo, sem alterações em bioquímica e hemograma, veio para uma orquiectomia eletiva. Porém, a manipulação no Léo era um pouco complicada. Léo era muito assustado e acabava, por conta disso, um pouco agressivo, né? Então decidimos aí instituir no Léo uma associação de xilazina, alfa-2 agonista em baixa dose, veja a dose de 0,5 mg por quilo, e meperidina, 4 mg por quilo. Seria já uma associação pré-anestésica interessante. Nós observaríamos aqui a sedação da xilazina, acrescida da sedação da petidina, com o efeito analgésico da petidina ali envolvido também. Vamos lembrar que os alfa-2 agonistas, né, a xilazina também tem analgesia visceral, tá? Porém, não seria o suficiente para a gente conseguir manipular o Léo. Então, acrescentamos a essa MPA a ketamina como dissociativo numa dose de 4 mg por quilo. Tudo isso intramuscular. Se a gente for ver na literatura, dose de ketamina intramuscular, e nos gatos ela pode chegar a 15 a 20 mg por quilo. A gente só está usando 4, porém associada com um sedativo, com um analgésico que também tem função sedativa, nós conseguimos isso aqui. Léo, literalmente, na palma da mão da gente, né? Então a gente observa Léo pronto para receber a venóclise,
tá? Bem sedado, já com alguma analgesia. Vamos observar aqui no rostinho do Léo uma midríase, tá? Que essa midríase vem por conta da ketamina. O dissociativo vai promover isso. Então, utilizando a ketamina como parte da dissociação ou como agente indutor, nós vamos ter midríase. Então, quando a gente for observar os planos anestésicos, a gente tem que levar isso em conta, né? Então, tá aí o Léo com uma dose bem baixa de dissociativo associada a MPA, pronto para receber a venóculos e posteriormente a indução anestésica, que nesse caso a gente também fez com Propofol e levou ele para inalatória para conseguir fazer o procedimento. Passado a MPA, paciente sedado, contido, com todos os efeitos benéficos que a gente observou durante os slides, o paciente encontra-se apto para receber uma indução de forma mais sutil, mais suave, com menos efeitos colaterais e redução de doses, né? E a partir dela ser submetido a uma anestesia geral, seja ela inalatória, seja ela intravenosa, ou seja ela parcialmente inalatória, parcialmente intravenosa, devidamente acompanhada de analgesia transcirúrgica, que leve segurança ao nosso paciente aí durante o procedimento que for ser realizado pelos colegas cirurgiões. Ok? Com isso a gente chega ao fim desse módulo de medicação pré-anestésica. Agradeço a todos que acompanharam até aqui e em breve teremos outros módulos online, presencial, falando principalmente a respeito disso daqui, de inalatória, de anestesia intravenosa, de anestesia parcial. Então esperamos vocês durante essa nossa caminhada, que possamos aprender juntos daqui para frente. Muito obrigado!